intermediar um bate-papo aí com alguns desconhecidos, né, do ramo dos quadrinhos. Bom, vamos começar apresentando. Ele é do Rio Grande do Sul, roteirista e diretor de TV, fundador da revista Picabu, não sei se eu falei certo. Essa revista foi eleita a melhor revista independente de 1992 na Bienal Internacional de HQ no Rio de Janeiro, né? Adaptou aos quadrinhos Os Sertões, A Luta, né, em parceria com o Rodrigo Rosa, ganhador do troféu HQ Mix 2011 de melhor adaptação para os quadrinhos, e as suas HQs estão publicadas no Brasil, Argentina e Japão. Uma salva de palmas para o nosso querido Carlos Ferreira. Ela é dona da loja Coffee Fan Store, falei certo? Muito bem. Ela vende produtos de terror, loja virtual, começou em 2012 com camisetas com estampas originais e até hoje continua assim. Participa também da Festival Boca do Inferno, né, do festival, é isso? Mais ou menos, não? Não, eu vou em vários festivais. Frequenta vários festivais com os seus produtos da loja. Essa é a Paty Fang. Uma salva de palmas. Tira fotos incríveis, muito bem. Muito bem. E quem elaborou o logotipo da loja da Paty, né? Criou toda a identidade visual, formado em comunicação e artes, tem pós em design e hipermídia, é diretor de arte, é designer, ilustrador, quadrinista. Começou em 1999 com a sua primeira publicação, Quem Tem Medo do Saci. Acertei? Muito bem, muito bem. Fez trabalhos para a editora Recreio, revista Med e alguns livros didáticos. O último trabalho pela Intrínseca, de uns conjuntos de 3 histórias, né, de terror, né, em 2019. Tem a Kiko Comics, fundada em 2012. Tem mais de 11 títulos publicados, de categoria independente, né? Muito bem, esse é o nosso Kiko Garcia, uma salva de palmas. Ela é natural de Recife, tem apenas 34 anos. Muito bem. Desenhista, roteirista, quadrinista. Atualmente ela coordena a série de gibis de Menininha, não sei para quem leu aí, fantástico essa série aí. Já está indo para a 2ª edição, se eu não me engano, né? Tem obras como Liz em Bordello, Piratas do Espaço, As Empoderadas, que é uma webcomic, né? Se eu não estou enganado. Já temos a versão impressa, e As Empoderadas foi a ganhadora do 29º troféu HQ Mix de melhor web quadrinho, tá certo? Muito bem. Ganhadora também do prêmio Ângelo Agostini, nada mais nada menos do que Ana Germana Viana. Palmas. E por último e menos importante, formado em desenho industrial, fez Bando de Dois, que também está sendo publicado em Portugal, né, pela Zarabatana. Fez apenas Astronauta Magnetar, desde o primeiro, Singularidade, Assimetria e Entropia. Se eu não me engano, foi a Assimetria que ganhou o HQ Mix de Aventura e Terror, se eu não me engano, né? Tem um troféu Ângelo Agostini de melhor lançamento e 3 HQ Mix. O Magnetar ganhou desenhista nacional, né? Muito bem. Danilo Beirute, pessoal. Uma salva de palmas. Agora eu me junto a eles e vou ficar bem quietinho. Pessoal, aqui já nós vamos direto para a conversação, tá? É um debate, é praticamente aquilo que nós estávamos fazendo lá fora, tá? E, bom, podemos inserir um primeiro tema que provavelmente está rolando, né? E é um tema de processo criativo. Quem produz, quem é roteirista, quem produz para quadrinhos atualmente, tem que se adaptar, tem que adaptar a sua narrativa, a sua história para multiplataforma. Você já tem que começar pensando em multiplataforma antes de começar a escrever. Essa pergunta é feita porque você vê aí o que está acontecendo na Time Warner, né? Toda a criação, todo o processo criativo, você não tem que pensar apenas na HQ, e sim numa possível animação que virá, num longa-metragem, num curta. Então você já está redesenhando antes de criar o seu texto para multiplataformas. Isso é verdade ou é mentira? Está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo livre. Queria ouvir primeiro quem roteiriza, né? O que vocês acham? Vou começar com o Carlos, o que você acha? À vontade. Boa tarde. Antes, obrigado pelo convite ao evento. Então, enquanto
foi, né, nosso querido aqui foi fomentando essa pergunta, eu comecei a pensar diretamente no meu processo de criação de texto, né? Meu processo de texto para quadrinhos, ele passa por duas esferas, né? Duas dimensões, assim. Primeiro, eu vou fazer um paralelo com um vinil, né? Tem o lado A, que é o lado talvez mais próximo do mercado editorial, que me convidam para fazer, e acho até curioso, me convidam mais para fazer adaptações de literatura, né? O primeiro convite começou com Sertões, mas não tinha sido a primeira adaptação que eu fiz. A primeira adaptação que eu fiz foi de um conto do Julio Cortázar, chamado As Portas do Céu, que também tinha sido desenhado pelo Rodrigo Rosa. E esse texto foi até um convite do Rodrigo, né? Ele fez o convite para fazer a adaptação e ele desenhar. Mas no meu processo criativo, então, tem esse lado B, ou melhor, tem esse lado A, o lado comercial, que acaba sendo, que paga alguns boletos, e tem o lado B, que já é um trabalho que eu pouco publico, eventualmente publico, que é uma série que eu faço desde que eu comecei a fazer quadrinhos, que é um processo de investigação autobiográfica ficcional ligado ao mundo espiritual. Depois eu comento sobre isso. Mas na técnica, a criação, meu processo criativo é, antes eu entro numa sala de cinema na minha mente e assisto um filme. Enquanto eu vou assistindo aquele filme, ou até mesmo pode ser produzido como se fosse uma série, né, porque nunca é linear, né, nunca funciona no início nem no fim, mas quando eu estou assistindo, eu tenho esse tratamento depois, no meu momento de escrita, que é muito próximo do roteiro de cinema. Então, meu processo de escrita, ele tem mais esse formato do roteiro de cinema, que depois do primeiro tratamento eu passo a fazer uma classificação de cenas por quadros também, né? Não que necessariamente tenha que o desenhista seguir fielmente, porque eu acredito que um trabalho em parceria sempre é um trabalho criativo em parceria. Então tem que ter um diálogo, né? Ou até mesmo uma briga positiva com o desenhista. E se ele funciona para o cinema, ou melhor, se ele funciona para o quadrinho, eu acho que eu não vejo muito limite por que não funcionar para outras mídias, assim, né? Eu acho que se um texto ele for realmente concreto, ele pode vir a se adaptar, principalmente porque tem outras questões, né? Vai parecer um problema isso, mas eu não gosto muito dessa palavra adaptação. Eu não acredito, por mais que eu seja considerado um adaptador, né? Porque eu fiz Os Sertões, Castelo, né? Do Kafka, mas também Crime e Castigo do Dostoiévski. Por mais que eu seja classificado como um adaptador, eu não acredito que eu faça uma adaptação. O que eu faço é um registro, né, em quadrinhos ou em um audiovisual da leitura que eu fiz do livro. Então, eu no momento, me sentiria agradecido que, ao invés de adaptação de, fosse a leitura de, né? Que eu acho que é uma coisa muito mais honesta, né? Gente, boa tarde. Vamos pensar. Existem características quando você vai criar eu sou roteirista e desenhista. Existem diferenças de processo para cada situação, dentro dos trabalhos, inclusive. Quando ele pergunta sobre formatos, por exemplo, quando eu fiz o Lizzie Bordello, ele inicialmente foi feito para web. Então eram páginas diárias, ou semanais, e aquilo tinha que ser pensado de uma maneira que fechasse a página de um jeito que o leitor tivesse vontade de voltar no final. Isso é uma maneira de você escrever. Então,
como ele disse, existe um texto, né, um roteiro, um argumento, na verdade, que pode trabalhar em qualquer formato. Mas, de acordo com o formato que você vai trabalhar, isso vai funcionar melhor ou não. Né? Então, se você vai trabalhar com cinema, você tem um tipo de elipse. Se você vai trabalhar com quadrinhos, você tem um tipo completamente diferente. Esse timing faz toda a diferença no mundo na hora de você compor uma narrativa. Tem coisas que vão funcionar, no caso só dos quadrinhos, seja para webcomics, ou para quadrinho impresso, ou para tira. Tira que eu vou falar menos, porque eu falo muito, então eu não saberia fazer tiras. Né? Isso se reproduz nos quadrinhos, mas assim, tem coisas que são essenciais para tudo, que é uma história que te cative, que é o formato, a comunicação visual que você faz para dirigir a leitura do seu leitor. Então, quem estuda artes, por favor, preste muita atenção como se você compõe um cenário, um quadro. Se você sabe como fazer uma análise de um quadro renascentista, você sabe fazer quadrinhos. Você sabe analisar um quadro barroco, você sabe fazer quadrinhos. Você tem que saber que você tem que fazer o olho do teu leitor fazer isso aqui. Ele tem que ir aonde você quer. Quadrinhos, como qualquer arte, vai ser uma obra aberta. Tá? Mas você escrevendo, você desenhando, você tem que ter noção de que o olho tem um esqueleto ali que tem que ser seguido. E aí você vai adaptar, seja para web, que vai ser rápido, seja para quadrinhos de 22 páginas, para quadrinhos de 80 páginas. Né? Diferente de você, acho que chamar de leitura ou de adaptação dá na mesma, entendeu? Eu acho que sim, é a leitura dele, e fica até mais completo você falar que é uma leitura da pessoa, mas ainda é uma adaptação. Tá ok, chamar de adaptação é honesto e é bonito. Acho que eu expliquei, não sei. Boa tarde, pessoal. Eu sinto que é um pouco difícil pontuar com exatidão, né, um processo criativo na hora que eu vou trabalhar, mas assim, tentando explicar um pouco. Tem história que pode nascer de um argumento, de uma ideia, pode nascer de uma cena, algo que eu queira desenhar, de algum filme que eu vi, de alguma coisa que eu li. Então, eu trabalho com muitos papéis, muitas anotações, muitos rabiscos, e eu concordo com o que a Germana falou, que como a gente escreve e desenha, né, então às vezes é difícil separar um do outro. Né? Então, às vezes você já está escrevendo com a cabeça de um desenhista, ou está desenhando pensando o que o escritor queria. Você pode ser discutido por um desenho. Também. Você pode virar um super ditador da arte. Olha, invadindo o Kiko, desculpa. Você pode super virar alguém que vai falar assim, tipo o Alan Moore. Eu não gosto de usar a palavra ditador, ainda mais hoje em dia. Né? Tipo o Alan Moore, que vai chegar e vai falar assim, eu vou pintar ela com quadriculado preto e quadriculado amarelo ali, laranjinha, porque eu quero passar uma mensagem com essa cor. Se você tiver bagagem no seu leitor, você vai ver isso. Então, você como roteirista, você pode especificar tudo isso para o teu desenhista. Quando você é um roteirista e desenhista do teu material, isso já está na sua cabeça. Quando você está com outra pessoa, a menos que você já tenha um link lindo com essa pessoa, como o que eu tenho com a Camila Suzuki, que é uma roteirista que eu adoro desenhar. Ela fala A, eu já sei o que ela está querendo dizer. Né? Então, se você tem isso como desenhista, também fica muito fácil. Mas tem vezes que você vai fazer roteiro para alguém que não está na sua cabeça. Então, você tem que sempre lembrar disso e, ao mesmo tempo, fazer como ele falou, deixar uma margenzinha, mas também depende de como você quer trabalhar, para a pessoa colocar a contribuição dela, porque às vezes podem ser coisas fantásticas de uma ideia de outra pessoa. Né? Mas estão aqui. Para mais ou menos ilustrar, né, o que foi falado e também especificar algo assim do meu processo como roteirista, eu sou muito um roteirista de silêncio. Se vocês conhecem alguns livros que eu tenho escrito, então existem muitas páginas que tem um personagem, né, transitando. Isso é um primeiro processo do meu trabalho. Né? Eu acho que o casamento assim, né, que acontece entre roteirista e desenhista, pelo menos nessa parceria que eu tenho com o Rodrigo Rosa, para mim é bastante claro. O Rodrigo Rosa é o diretor de fotografia, eu sou o roteirista, e a química dos dois é o diretor do filme. Né? E também os dois são os montadores do filme. Né? Os Sertões ele teve 2 edições, só para ilustrar. Né?
Na segunda edição, que saiu agora este ano pela Companhia das Letras, a Companhia das Letras nos fez um convite de páginas a mais, né? Inicialmente eles queriam 30 páginas, mas a gente achou que não havia essa necessidade de 30 páginas, poderiam ser menos páginas. E um dos problemas de revisitar um trabalho que você fez há 10 anos atrás é você já está numa outra vida, né? E voltar àquele trabalho faz com que você pense realmente se tem que ter mais. Por muita sorte, eu tinha um elemento nos Sertões que eu queria, na verdade, ter trabalhado a mais, mas a Nova Fronteira nos deu um limite de páginas, né? E eu lembro que os Sertões, para nós chegarmos ao resultado final dos Sertões, a gente ingressou numa pesquisa, até uma pesquisa de campo, assim, a gente acabou indo para a região de Canudos. E nessa minha pesquisa como roteirista, eu tinha tido uma ideia de uma história, afinal, como é que o Antônio Conselheiro virou aquele místico, né? Quando eu soube que ele teve fascínio pelas figuras rupestres, eu imaginei uma história do Antônio Conselheiro sendo abduzido. E quando houve esse convite da Companhia das Letras, eu comentei com o Rodrigo. O Rodrigo lembra daquela história que eu tinha pensado em fazer uma história curta com um conselheiro sendo abduzido pelo homem? Daí ele, lembro, vamos fazer. E fui mais ou menos construindo, né, essa ideia. E sai o formato do OVNI e entra no formato da Lua. Então, né, então tem isso, assim, um trabalho em parceria, por mais que tu tenha essa posição como um narrador, no primeiro momento, né, porque o desenhista é o narrador do segundo momento. Se o que importa para vocês é o livro, então é interessante que exista esse campo aberto, mas é a minha opinião, né? E eu concordo bastante, assim, quando eu faço o meu trabalho, que eu também sou desenhista, é engraçado, eu já sou um desenhista que muda muito o roteiro do escritor, né? Que é a mesma pessoa nessa figura esquizofrênica. Vou dar um exemplo prático também, que é legal. Tem uma história num quadrinho que eu tenho de crimes. Eu sou muito fã, né, por mais trágico que tenha sido, eu gosto da história do crime da Mala, que é um crime bem famoso que tem quase 100 anos aí que aconteceu. E eu também gosto de Hitchcock, por exemplo. Então eu fiz uma brincadeira com o filme, Festim Diabólico, que aí a história virou Festim Melancólico. Então nada mais é, naquela noite do crime, né, o cara acabou dando a festa, já com o cadáver na mala, como no filme, só que com a história que aconteceu. Então, aí teve essa brincadeira. Como que eu vou... Porque o filme, a gente sabe que ele é quase um teatro, né? Pro quadrinho ia ficar monótono. E aí eu tenho um pouco de pavor, quando é muito só carinha repetindo. Então eu precisei pensar em ângulos, em cortes, a história não era linear, né? Ela fazia idas e vindas. Então esse foi um desafio interessante, né? Como fazer uma adaptação, como transformar de uma mídia para outra. E aí só finalizando aquele lance, né, da criação, pensando nas plataformas, eu acho assim que hoje em dia um autor, ele tem a atenção do leitor, ela é disputada por várias mídias, não só mídia, mas assim, a informação é muito rápida, então muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Então quem trabalha pensando nisso, em atender essas diferentes plataformas, sem dúvida está indo para um caminho legal, né? É que também ao mesmo tempo as coisas são meio incipientes no Brasil, né? Então você tem plataforma de quadrinho digital, mas não sei se já é um canal que funciona bem. Então essa é uma outra discussão, né? Mas é uma coisa também a se levar em conta. Muito bem, e essa pergunta para mim eu acho muito importante porque eu, quando li há um ano atrás o Samurai Shiro, nas primeiras 9 páginas eu já entendi que aquele conteúdo já estava recortado para o cinema, para a forma que o diretor olhava e falava, beleza, o roteirista
e o desenhista, eles já estão olhando para essa sequência cinematográfica. Eu achei o Shiro muito cinema. E o que acontece? Ele já está sendo rodado, né? O Shiro, ele está em nome de Princesa da Yakuza. Aí eu queria saber, essa não tem data de estreia, tá? Que é dirigido pelo Vicente Amorim. Eu queria saber do Danilo se esse roteiro que está saindo do filme, ele é uma adaptação ou ele é, como que se diz, o Samurai Shiro é uma influência para o filme, né? Porque tem diferenças, né? Às vezes o diretor pode chegar e manipular tudo. Eu queria saber qual que é o nível da mão do Danilo no filme, né? Bom, primeiro, boa tarde. Você acaba tendo muita diferença por conta do impacto da realidade. Então tem algumas coisas que você simplesmente faz um quadrinho, e eu trabalho de um jeito, eu já tenho um estilo desde o Bando de 2, que muita gente fala, tua HQ é muito cinematográfica, eu abuso do quadro largo, que parece um widescreen e tudo mais. Até porque também acho que uma das minhas maiores influências para fazer essas HQs foi o cinema e não o quadrinho de super-herói, o quadrinho europeu, o quadrinho japonês, muita coisa de linguagem de cinema. O Plano de 2, que foi um dos meus sucessos logo no começo, assim, ele é totalmente Sérgio Leone. Ele é influenciado pela fotografia do Sérgio Leone, pelo ritmo do filme e tudo mais. E esse processo de adaptação para o cinema, ele pode ser muito sofrido. Porque o que acontece? O filme não é meu, o filme é do diretor, o filme é do diretor de fotografia, o filme é do roteirista, o filme é dos outros caras. Eu faço HQ, eu não tenho assim, eu estou usando o cinema muitas vezes para viabilizar uma carreira de quadrinista, porque quadrinho dá muito pouca grana. É um trabalho enorme e no final das contas o retorno é lento e demorado. Você construir uma carreira de quadrinista é complicada, a maior parte dos quadrinistas tem uma outra ocupação que dá grana e tudo mais. Então eu estou meio que jogando lá para os caras do cinema para conseguir fazer essas adaptações para financiar a minha carreira de quadrinista. Eu não tenho mais uma preocupação específica aqui. O Carlos falou como ele faz o HQ dele como um roteiro de cinema. Eu meio que faço tudo do avesso. Eu faço um storyboard e depois eu vou colocar esse texto por cima desse storyboard. A minha HQ, o princípio dela é muito do visual. O que eu quero desenhar, como eu quero desenhar. Eu fico encontrando desafios para fazer uma cena de um jeito que eu acho que eu nunca vi no cinema antes, que eu nunca vi no quadrinhos antes. Tem alguns autores, por exemplo, tem um autor chamado Dave Sim, que tem uma série chamada Cérebros, e tem um momento de um dos álbuns que ele fez, que o personagem fica bêbado e você começa a ter que ler a história e girar o gibi para você acompanhar, porque ele está completamente bêbado e perdeu. Eu fico tentando achar esses momentos, essas coisas que meio que desafiam a lógica de quadrinhos, para colocar na minha narrativa, mas no geral eu não faço nada especificamente, eu falo assim, eu preciso modificar a obra para ela se prestar ao cinema. Eu já faço um tipo de HQ muito específico, que já é uma HQ meio de gênero, que já é policial, faroeste, aventura, ficção científica. E a tua pergunta anterior, você falava dessa coisa, né, da Warner, a Disney. Eu acho que a gente vai entrar num momento em que esses dois monstrenhos aí vão pasteurizar tudo. E o cinema de gênero vai explodir. Porque a primeira pista disso foi esse filme do Coringa, porque ele é um filme de super-herói, mas ele não tem nada a ver com o que a gente tem visto em 10 anos de cinema de super-herói. Eu acho que essa pasteurização que eles vão fazer, porque produto Disney é produto Disney, sabe? Assim como também, até de certa forma, quando eu faço o Astronauta, é um produto Maurício Souza. Não é que também eu me sinto, eu sinto completamente limitado na minha... Não, eu faço mais ou menos o que eu quero, eu tenho umas regrinhas básicas lá que eu sigo, mas é um produto Maurício Souza, pode cair na mão de uma criança e tudo mais. Mas eu acho que a gente está entrando num momento que a gente vai ter uma abertura para fazer umas coisas que são muito mais ousadas, porque o mainstream vai se tornar quase comportado demais. Acrescentando também, é curioso até estar aqui do lado do Beruti, porque eu lembro quando eu li agora citou o nome, não lembro, o Bando de 2, né?
E me chamou muita atenção porque eu, particularmente, achei assim um primo dos sertões, né? Porque essa ideia, como ele agora até eu achei ótimo de ouvir, de ele ter, né, pensado assim no Sérgio Leone, foi o mesmo ponto de partida dos sertões, assim. Porque os sertões ele sempre foi considerado uma obra inadaptável, assim, né? Muitas coisas eu ouvi a respeito, né? Ninguém conseguiu adaptar para as mídias, assim. E me chamou muita atenção isso e eu pensei num contrabando, né? Porque eu sou muito contrabandista, né? Explico. Eu lembrei de uma adaptação feita pelo David Cronenberg, né? De Naked Lunch, né? O filme Mistérios e Paixões, onde ele também tinha essa regra que o Naked Lunch era um livro inadaptável, né? Seria impossível de fazer no cinema. E o que ele fez? Ele resolveu fazer da leitura dele o processo de criação do livro. E aí é meu momento contrabandista. Eu contrabandeei do David Cronenberg nos Sertões. O nosso Sertões ele é basicamente um making-of para a criação dos Sertões, né? E outra coisa que eu achei bacana também, que o Beruti comentou, assim, dessa busca de narrativa dele, de tentar narrar, né, onde está visível o tal, porque nós artistas temos que sempre tentar buscar realmente essa forma diferencial de como narrar, né? E esse giro no Kardec, por exemplo, acaba acontecendo porque no Kardec o final do livro, você vai entregar um spoiler, desculpa, mas no final do livro você tem que girar o livro. E por que você tem que girar o livro? Porque o espiritismo basicamente começa com um evento chamado Mesas Girantes, né? Onde o Allan Kardec foi cético, né? Essa proposta de se comunicar com os espíritos através das mesas, e as pessoas se reuniam, as mesas levitavam e giravam. Então, uma forma de trabalhar esse giro da mesa, no final, sem entregar mais spoiler, tu tem que também passar por esse giro como livro. Porque eu acho importante isso, né? Que o livro, de alguma forma, e para mim é isso, né? Eu adoro o termo gibi, quadrinhos, mas eu acho que ainda nós não encontramos um nome para essa arte chamada nona arte. A literatura tem um nome, e aí às vezes eu sou meio polêmico, porque eu digo que quadrinhos também é literatura, né? Mas eu acho que a gente tem que encontrar um nome mais respeitável também, não sei. Mas enfim, eu acho que a gente tem que quebrar algumas regras dessa narrativa, assim, né? Então, importa também o objeto quando a gente faz, né? A nossa plataforma, na minha opinião, é o livro, né? Começou como revista, mas hoje o quadrinho está nas livrarias, nesse formato álbum e livro. Então a gente tem que dar um jeito de quebrar as regras como a literatura infantil faz, né? Que não deixa de ser quadrinhos, na minha opinião, né? Por isso é que a gente tem que questionar também os nomes. O pessoal está falando uma coisa que eu adoro também particularmente, e aí sempre que possível eu coloco no meu trabalho. Então, são maneiras de brincar, outras formas de leitura. Então, um quadrinho de crimes, eu coloco uma faca espelhada na capa, para que o leitor veja quem é a próxima vítima. Tem um espaço para ele carimbar as impressões digitais na página. A moça da gráfica estranhou que eu pedi um papel que gravasse as impressões. Não, tem papel melhor. Eu falei, não, moça, eu quero esse. Então, são maneiras que eu gosto bastante de... Por exemplo, o lançamento, eu lancei esse ano, agora em agosto, um álbum que aí uma parte dele eu desenhei todo com a mão esquerda, porque era intencional passar esse incômodo, né, as linhas tortas, aquela coisa de quem desenha com a direita e usa a esquerda para fazer algo arrepiante, né? Então são maneiras que eu adoro também viajar nisso. Muito bem, eu já vou passar para a plateia. Antes eu tenho mais duas perguntas, eu vou fechar com o número cabo daqui a pouco, né? E uma pergunta de entendimento geral, tem uma galera, eu faço filosofia na Unifesp Campus Guarulhos, de ter uma galerinha lendo Menininha, de Menininha. E nós queremos entender algumas coisinhas. Por exemplo, a própria Germana, ela fala numa passagem, não sei se foi numa entrevista, que criamos o gibi, a menininha, de menininha, para acabar com o estereótipo que mulheres não gostam de putaria.
E está sendo muito bem estudado já na Unifesp. Tem até umas pessoas que queriam saber um direcionamento de leitura para isso, mas eu acho que não tem direcionamento de leitura, é só pegar para você ter... Se você pegar, você sabe que já é uma inversão de estereótipo a tentativa, né? Eu queria que a Germana contasse mais desse gibi aí e do segundo que vai sair, né? Já está saindo. Bom, o nome é Gibi de Menininha. O primeiro número a gente ganhou um HQ Mix de melhor lançamento de 2018 e ganhou também o Ângelo Agostini, o Ângelo Agostini de melhor lançamento de 2018 e o HQ Mix de melhor revista Mix. A ideia, o que era? A gente... Bom, quando você é mulher que trabalha com quadrinhos, todo mundo já vai te perguntar se você só faz trabalho infantil. Porque mulher gosta de criança. Não, nem todas. Algumas gostam até bastante, mas um pouco longe. Né? A outra dúvida, a menina que faz a capa, Camila Torrano, ela já passou por inúmeras situações, como a gente passou, mas ela é mais gritante. A Camila Torrano ela tem um portfólio inteiro trevoso. Ela trabalha com videogame, o trabalho dela é arrepiante, ela faz umas pesquisas malucas. Para o nosso Gibi de Menininha, por exemplo, ela foi fazer uma pesquisa no necrotério, foi ver como morriam pessoas que se enforcavam, para poder pintar com a cor certa, para saber que a mão fica inchada e vermelha nas pontas quando você se enforca, saca? É esse tipo de trabalho que a Camila Torrano faz. E já aconteceu dela chegar, apresentar esse portfólio dela, que é tudo nessa pegada, e alguém virar para ela e falar assim: ai, ótimo, você trabalha muito bem, mas como você é mulher, eu quero que você faça uma campanha da Páscoa com coelhinhos. Ela mandou a pessoa a merda e foi embora, mesmo precisando de dinheiro. Acontece. Né? Nem tudo é jovem para pagar. Tem hora que a gente fala que é o meu limite. E eu já escutei muita merda também, porque começou. Oh, legal. Essa é a capa da Camila Torrano. Tá? Esse portfólio, o homem, porque quando é homem, a gente fala certo, mas o homem, né, vira pra ela e fala assim: ah, você faz umas coisas fofas, então, né? Porque você é mulher. E aí, num bate-papo que a gente teve no Ladies Comics, também rolou uma situação super bizarra. Tava a Lana Ricaldi, a Bianca Pinheiro e também a Camila Torrano falando sobre quadrinhos de terror, e um cara decidiu interromper e falar que é muito bonitinho elas fazerem terror, mas que elas estavam conceituando o monstro errado. Amigo, elas estão na plateia. Você está na plateia, elas estão no palco. Então, know-how para falar essa merda, elas têm. Não é você que foi convidado. Então, como a gente passa por esse tipo de coisa, eu sempre brincava com elas: vamos fazer um gibi de menininha? Bem de menininha? Só com terror e putaria? Porque todo mundo assusta quando eu falo que eu sou feminista e eu gosto de putaria. Eu consumo pornografia. Certo? Pornografia não é problema, sexo não é o problema. O problema são relações erradas de poder. O problema é você colocar estupro, deixar aquela merda sensual e falar que isso tá ok. O problema é você colocar pedofilia e falar que isso tá ok, essa cultura não havia. Isso é errado. Agora, sexo não, sexo é legal, todo mundo faz, todo mundo devia estar fazendo. Se não está fazendo, devia estar fazendo. Sua mãe fez. Se você está aqui, mamãe gosta de trepar. Beleza? Assim esperamos. Né? Se não é errado, com consentimento. E a ideia, o que foi? Eu falei: então vamos fazer um gibi de menininha. Como eu vou editar, eu vou colocar 3 diretrizes, que é pra gente provar exatamente que dá sim pra fazer terror, e dá sim pra fazer putaria, e dá sim pra gente mostrar tanto um catálogo de mulheres trabalhando com quadrinhos, quanto um catálogo de terror, porque terror tem essas subdivisões, né? Você tem o terror trevoso, tipo da Camila Torrano, e você tem, se eu fosse fazer inteiro o gibi de menininha, ia ficar galhofa, entendeu? Porque eu adoro terror, mas o meu terror foi assim, eu fui criada com cine trash. Então as merdas que eu gosto são muito trash. Eu gosto de terror italiano que tem anão fazendo papel de criança, porque não podia usar criança, entendeu? O cara usa um saco de estopa e fala: é um zumbi etrusco, saca? É esse tipo de terror que eu gosto. Então se eu fizesse inteiro, ia ficar nessa linha. É legal? É. Mas eu queria mostrar exatamente variedade, mostrar que a gente tem roteiristas espetaculares, e mostrar que a gente tem desenhistas mais foda ainda, inclusive usando traço fofinho. E aí eu fui juntando o roteiro de um com arte de outra. Eu peguei aqui, o roteiro dessa aqui é super foda, explicadinho, a arte dessa é um pouco experimental demais, vou juntar, que aí fica mais fácil do leitor entender. Né? Fazer esse tipo de trabalho que o editor tem que fazer. E coloquei 3 diretrizes. Não pode ter estupro. No primeiro ainda passou um estupro contra homem. Tá? É um relacionamento que é o quê? É consensual, mas chega uma hora que vira uma coisa doente e tal. E é engraçado que, sem querer, o primeiro ficou praticamente uma história sobre evite boy lixo. Ficou meio que evite boy lixo.
E aí esse rapaz conhece um cara gato e vai com ele pra cama e tal, e é super legal à noite, mas depois a coisa vai ficando sinistra. Então rolou esse estupro na primeira edição, mas como era contra homem, e eu queria balancear essa coisa, que mulher é sempre usada no terror, ou como cenário, ou como ferramenta de roteiro, para o cara ter iniciativa para matar todo mundo, ele vai ter que perder a mãe, ou ter a namorada morta, estuprada, ou ter... Não, cachorro já é história. Mas, entendeu? Então eu queria pegar e inverter isso. Então quem se fodeu nessa história foi o moço, então eu deixei. Falei, tá legal. Porque na primeira vinda do roteiro, tinha sido exatamente o que eu não queria. Tinha sido exatamente uma mina que encontra o cara, e reproduzir tudo que eu não queria no gibi de menininha. Aí eu cheguei para as duas, né, para a roteirista, e falei, ó, vamos fazer assim? O que você acha de a gente inverter o gênero aqui? Vamos botar 2 caras? Né? Beleza, vamos. Mas eu nunca escrevi 2 caras. Eu falei, escreva pessoas. Né? Porque é basicamente isso, vamos escrever pessoas. Né? Não, você pode ser um cara hétero, uma mina bi, ou um cara gay, vocês são pessoas, então escreva pessoas. E aí a desenhista, eu falei, ó, e aí, você topa desenhar 2 caras trepando? Ah, beleza, me manda umas referências. Eu tenho muitas. Eu tinha Tumblr, eu tinha até um pseudônimo no meu Tumblr de putaria. Agora o Tumblr tá uma merda, mas aí você vai no Twitter, dá pra pegar as putarias de tudo aqui, ó. Né? E aí eu mandei várias referências pra ela e falei, ó, só não abre no almoço da família, tá? Porque não é leve, tá bom? E aí tudo bem, a sogra dela ainda estava viva, mas ela via no celular, então não tinha problema. E foi isso, gente. Aí eu pedi, nada de estupro, nada de pedofilia, porque, né? A gente está num país em que se acha ok, crianças de 14 anos casarem com homens de 60, isso não é ok, né? Não é certo. Está num país onde eu falei pro cabeleireiro, puta, eu vou deixar meu cabelo grisalho. Não, moça, você vai parecer velha. Qual o problema? Saca? Então, não, pedofilia não, porque pedofilia não. E criança não mata criança, porque eu vi isso numa coletânea de cinema, numa coletânea de filmes, e o Mick Garris usava essa lógica, e eu fui perguntar para minhas amigas mães, porque é muito importante quando você faz quadrinhos, e entra na pergunta da metodologia, pesquisa. Né? Eu acho que como objetivo as pessoas têm que colocar diversidade. Todo o meu quadrinho, eu trabalho com vários gêneros, terror, humor, aventura, ficção. Sempre o que é alinhado no material é diversidade. Mas para você colocar diversidade, você tem que pesquisar. Porque, por exemplo, se eu vou escrever sobre uma mulher negra, eu não posso roubar o lugar de fala dela. Eu tenho que saber direitinho o que eu posso colocar na boca desse personagem. Porque senão eu vou estar cometendo o mesmo que um homem machista faz com a gente que é mulher. Saca? Então, fazer esse tipo de pesquisa foi perguntar para mães. Por que esse lance de criança não mata criança? Eu não tenho filho, eu tenho cachorro e gato, entendeu? Aí elas explicaram que é porque bullying é um troço ainda muito forte, seja aqui ou seja fora. Eu falei, beleza, então adulto mata criança, criança mata adulto, mas criança não mata criança, beleza? Eu espero que meu gibi nunca caia na mão de uma criança, mas vai cair, entendeu? Se eu li Valentina com 14 anos, que minha mãe achou a capa bonita e mirou sem saber o que tinha dentro, imagina. Né? CCXP, eu vejo as crianças vindo com a mãozinha assim, direto, gibi de menino. Eu seguro, mas alguém vai achar, entendeu? Eu, com 9 anos de idade, li em fio, porque meu pai guardava no alto da estante, e eu escalava aquela merda para ler, e junto eu peguei as Eviela dele. Eviela, para quem não é para quem é jovem, era uma revista de putaria que tinha antigamente, que a Playboy parece muito fina perto dela, tá? Tinha uns relatos de sexualidade, era o demônio, era horrível. Mas eu li tudo aquilo com 9 anos. Então, crianças vão pegar. Então, né? Então, tendo essas 3 diretrizes, eu coloquei no gibi de menininho e falei, ó, então dá, vamos fazer terror e putaria e vamos ver no que vai dar. Pô, deu certo, porque a gente ganhou até prêmio e a galera tá comprando muito, a nossa tiragem tá acabando, a gente vai ter que colocar... Eu estava conversando agora com o editor do Zarabatana, porque eu fiz um financiamento coletivo e fez bastante sucesso, mas a gente tinha combinado com ele, caso não atingisse a meta, ele ia entrar com uma grana. Passamos da meta, foi coisa linda de Deus, assim. Entendo que Deus para mim é uma mulher negra, gorda, maravilhosa, antes de tudo. Só que foi ótimo para mim manter o Zarabatana, porque ele mantém uma logística que eu não tenho. Ele vai trabalhar com distribuição, que é um troço bem merda no Brasil.
ele vai trabalhar com embalagem e envio para os leitores, que é um troço que eu não preciso perder tempo. Então, para mim, é vantajoso essa parceria com a Zarabatana. Mas, enfim, eu estou me estendendo demais e a galera tem que falar. O fato é que fez muito sucesso, tiragem está acabando, eu devo ter 100 na minha casa, ele deve ter uns 90 na editora, a gente vai ter que imprimir mais, e foi uma tiragem independente, é sempre uma tiragem pequena comparado com os grandões, mas é uma tiragem considerável, a gente fez uma tiragem de 1.500, e em um ano a gente vendeu 1.500 de menininha, saca? Então isso é muito legal. E aí a gente falou, vamos brincar de novo? Vamos. Aí eu fiz o gibi de menininha, o faroeste é mais embaixo, é terror e putaria no faroeste. Porque todo mundo fala, mas mulher gosta de faroeste? Pra caralho. Quando ele fala Sérgio Leone, já sobe até um sorriso aqui. Entendeu? Eu gosto pra caramba. Teve menina que virou pra mim e falou assim, puta, então eu não vou entrar, porque faroeste eu não gosto. Mas teve menina que foi de boa. E aí eu já sabia quem trabalha legal, quem me entrega no prazo, quem tem um roteiro louco. E aí é isso, tá? O gibi de Menininha 2, ele não atingiu a meta dessa vez, porque a gente atrasou o lançamento da campanha, mas ele atingiu verba o suficiente para a gente fazer a impressão e o envio, e ainda a impressão do gibi de Menininha 1. Né? E para o futuro eu tenho uns planos loucos aí de Menininha, e eu falei, desculpa, gente. Muito bem, e a minha última pergunta é para a Paty, né, sobre mercado, né, Paty? Sobre o que sai e o que não sai, para quem aí é lojista de pequeno, médio e grande porte, né? Como você tem uma loja virtual de produtos de terror, que é bem direcionado, é bem específico, queria saber de você, mesmo começando com camisetas, hoje você também vende gibi, né? E eu queria saber, nessa nova categoria de vender gibi, queria saber o que sai e o que não sai em termos de nacional, internacional, e a sua experiência do que está acontecendo agora, né? Se está vindo muita coisa para você independente ou coisa do comércio de larga escala. Bom, boa tarde. Como eu falei para você, né, começou com camisetas, né, em 2012, aí eu fazia canecas na época também, e eu comecei a vender quadrinhos por causa do Kiko, que a gente se encontrou no Festival do Boca do Inferno em 2015, e a gente se conhecia de época de Orkut, Fotolog, mas eu não lembrava. E ele estava lançando a segunda edição da Catacumba, né, Loiras Macabras, e aí ele sugeriu que eu vendesse na loja. E eu ia participar do Mundo Estranho, lá em Curitiba, e para mim era uma novidade, né, eu não tinha ideia, sabe, tipo, eu levei assim uma quantidade, eu, né, não sei se eu vou vender. Não. Isso mesmo. Ele veio as 3 primeiras, é isso. Tinha acabado de lançar a terceira. E aí eram 4 dias. E aí no terceiro dia já esgotou a quantidade que eu tinha levado. E isso me surpreendeu, porque eu não fazia ideia mesmo. Assim, eu levei assim, achando que eu nem ia vender. E aí nisso eu conheci algumas pessoas lá em Curitiba, que daí também já me passaram outros contatos, e aí eu comecei a entrar em contato com várias pessoas e comecei a pegar várias HQs, vários outros títulos, e né, produções nacionais, até que começaram a lançar aqui de novo em São Paulo a Dylan Dog, e aí eu entrei em contato com a editora para vender Dylan Dog na minha loja também, que é me perdoa aqui, mas a Dylan Dog é a minha HQ preferida. E aí... enfim. Mas nacional é a Catacumba. E tanto que, na realidade, a Catacumba é um chamariz, assim, na mesa, né? Eu coloco ali bem em destaque a Catacumba quando eu vou expor e as pessoas vão na mesa por causa da Catacumba. Aí ela manda foto, eu faço tipo controle de qualidade, aí a visita Mas assim, né, realmente, o que eu mais vendo é a Catacumba e Dylan Dog.
Mas daí, assim, tem isso, né? Porque essa parceria, né, com o Kiko não ficou limitada à revista, né? Ele fez o logotipo da loja, que até então não tinha, e criou toda a identidade visual, fez o site, fez o desenho do banner, do cartão. Então, já é uma coisa assim, né? Tipo, a pessoa vai lá na mesa por causa da catacumba. Ele desenha as estampas também, né? Das camisetas da loja. Então, por mais que eu venda outras coisas, assim, ali, por exemplo, em eventos eu tô falando, né? As pessoas acabam comprando mais em eventos a catacumba do que outras revistas, porque... né, tem toda essa história, todo né, não estou vendendo só revista, porque daí eu já falo das outras coisas, mas deixa eu ver, na realidade é a catacumba mesmo. Muito bem. A Laura está por aí? Está lá fora? Queria saber quanto tempo nós temos ainda, porque se der, nós vamos perguntando aqui. Eu queria saber da plateia, quem aqui tem vontade de ser processo criativo e roteiro em quadrinhos ou de modo geral? Ninguém, né? Muito demorado, uma pessoa só, muito bem. Eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, de quem estaria começando em processo criativo ou roteiro, por exemplo, né? Para todos aqui. Se você tem, por exemplo, uma história do monstro do pântano que se passa no século XIX, baseado em Goethe e Schiller, que é a desconstrução daquele homem anterior e vem a contradição filosófica do homem atual. Se eu roteirizar isso, para onde eu tenho que ir? Qual é a direção? Para quadrinhos. Paulo Moura, ele já fez, né? Não, é assim, se você quer procurar gente, você tem que participar dos eventos, começar a conhecer, fazer uma roda de amigos. Não é uma coisa fácil e assim, talvez eu puxe um pouco a sardinha para o meu lado, porque acho que eu faço roteiro e eu faço desenho também. Mas o desenho, eu acho, talvez um investimento maior de tempo braçal mesmo, de trabalho. O desenho é uma coisa pesada. Você convencer alguém para fazer o teu roteiro, desenhar o teu roteiro, às vezes pode ser um pouco complicado. Eu não tive muito esse problema, porque eu já desenhava. Então, eu acho que eu não tenho nenhum roteiro meu que alguém desenhou. Tudo que eu escrevi, eu mesmo desenhei. Mas você acha, por exemplo, tem lugares que são agregadores. Então, você tem, por exemplo, em Rosário, na Argentina... Tem como ele chama, aquele velhinho argentino lá, o Sem Balas. O Riso, lá em Rosário, ele é um agregador, tem toda uma comunidade quadrinística em volta dele. Aqui no Brasil, em São Paulo, você tem a Quanta Academia, você tem a Escola do Kleber, você tem até as lojas, a Ugra, a Monstra, a Comics. Se começar a frequentar esses lugares, você vai acabar conhecendo gente que desenha quadrinhos. Os eventos são melhores ainda para isso, porque você tem uma artista coalhado de gente que está lá batalhando, e aí de repente você consegue fazer uma amizade e vai meio que trabalhando nesse sentido e acha alguém. É melhor que eu digo embaixo do que mandar um e-mail para o Eu acredito que fazer quadrinhos é faça você mesmo, né? Então, no caso de você ser um roteirista buscando um desenhista, não tem melhor caminho das pedras que foi dado por Beruti. Assim, esse é o... Né, importam as relações, né? E não só as relações virtuais, porque realmente, assim, eu sou um recém-chegado, eu sou um recém-morador de São Paulo, né? Estou morando aqui há quase 9 meses. E esse meu primeiro processo de estar morando em São Paulo, por mais que eu tenha vários amigos, né, que também são da área dos quadrinhos, eu não estava me relacionando direto assim, nesse primeiro momento. Né? Eu acho que eu precisei de um período de gestação de São Paulo para começar a entrar de volta ao meu meio. Né? E um dos primeiros eventos que eu fui foi justamente lá na biblioteca, né, que eu vi as gurias falando, achei... Né,
ótimo, está me alimentando, né? Dessa perspectiva feminina sobre quadrinhos, né? Porque para mim são pessoas, entendeu? Eu não leio um gibi, né, um quadrinho pensando se é um homem ou se é uma mulher. Eu leio pela qualidade do texto, né, e pela qualidade da imagem também, né? Porque quadrinho é 50% texto e 50% imagem, né? E aí tem essa unidade assim, dada pelo quadrinho. E é super importante. Eu lembro assim, eu caí acidentalmente. A minha relação com quadrinhos é por causa de uma doença. Eu tive uma doença chamada epifisorise, que é a mesma que o Renato Russo teve. E aí o Renato Russo virou músico e eu virei quadrinista, né? E essa carreira só se construiu mediante a troca, né? Tipo, eu não abandonei, por mais menos leitor de quadrinhos que eu seja hoje, né? Porque obviamente a gente começa lendo, né, os mais industriais e depois a gente vai selecionando, né? Só que nessa seleção, particularmente na minha vida, as grandes amizades que eu tenho são pessoas que têm essa vertente com quadrinhos ou não, e tudo que eu construí na vida, inclusive até tenho 3 filhos, e os filhos vêm por essa mediação que o quadrinho trouxe, né, de percepção da vida. Bom, esse recado é para todo mundo, mas especialmente para as mulheres. Se vocês querem fazer alguma coisa, façam. Porque enquanto você está lá insegura, achando que você não está pronta para fazer os seus quadrinhos, tem um garoto de 18 anos que só a mãe gosta do que ele escreve, e ele está tentando. Porque ele cresceu com uma educação em que se diz tenta, enquanto a gente é educada para ser modesta. E essa modéstia faz com que seja um troço meio patológico de vez em quando. Eu já estava trabalhando no mercado de quadrinhos há pelo menos 10 anos, e eu só me senti pronta quando um cara olhou meu trabalho e eu nem tinha levado para mostrar para ele. Eu estava super frustrada porque eu estava cuidando só de parte burocrática e tudo mais, tinha largado os quadrinhos, fui trabalhar com galeria de arte, porque eu sou formada em artes plásticas, eu gosto de arte contemporânea. Eu falei, tá, eu estou tão frustrada aqui nos HQs que eu não estou escrevendo nem desenhando, só estou agenciando, só estou cuidando da vida de quadrinista, eu vou para as artes plásticas, vou me embora para o museu. E aí eu fui no FIC de 2013, isso já faz uns 10 anos que eu estava trabalhando com quadrinhos já, estava pensando inclusive em abandonar, e aí o Jorge Pérez viu meu material, botou perto do olho, olhou para mim e falou, com um traço desse, o que você está fazendo fora do mercado? Eu chorei pra caralho. Se eu tivesse começado 10 anos antes, eu tinha mais do que eu tenho hoje em dia. Saca? Não estou reclamando, o que eu faço hoje em dia está legal. No tempo de lá para cá, eu tenho pelo menos 11 publicações prontas. Saca? E estou batalhando muito mais e assim... Só que eu nunca, assim, eu acho que eu nunca fui tão feliz na vida quanto fazendo quadrinhos. Então, essa insegurança que todo artista tem é um pouco piorada quando você é mulher, ou quando você é gay, ou na comunidade LGBTQ, não só gay, tá? Eu sou uma mulher bi. Então, acrescente a isso. Ou quando você é um artista negro, ou negra, ou oriental, porque enquanto caras brancos, hétero, têm certeza que aquele lugar ali é deles, a gente acha que a gente tem que merecer, e o mercado se comporta dessa maneira, de certa forma. Quando você entra no mercado, acontece aquilo que o Danilo falou. Você vai encontrar aliados, você vai encontrar profissionais que são formidáveis, vão te abraçar, vão te trazer para dentro e vão te dar dicas. Tipo, uma das pessoas que eu mais deixo falar para mim qualquer coisa é o Marcati. Tipo, bom dia que o cara me dá é uma aula e não é aquele tipo de arrogância que homem branco hétero tem normalmente. Eu vou dar um exemplo. Eu estava numa feira de horror semana passada, ou final de semana passado, passa um cara na minha mesa, e a minha parceira de mesa é muito bonita, a Renata. Aí o cara já parou porque gata. Só por isso que ele parou, porque ele já ia se passando longe da mesa das mulheres. Aí ele volta, olha para ela e fala assim, esse seu desenho é muito bom, mas você deveria fazer com nanquim. Ela, é nanquim. Aí ele olha para mim, viu que não ia rolar com ela, depois de ficar horas falando sobre nanquim, aí ele olha para mim e diz assim, e esse aqui é seu, né? Eu falei, é. Ah,
Ah, mas ficaria muito, muito bom se você trabalhasse essa sua arte final em digital. É digital. Então, essa segurança patética que o homem branco hétero tem normalmente é uma coisa que a gente tem que filtrar para tirar a parte patética, mas que a gente tem que ter um pouco. Porque a gente foi educada a não ter. A gente foi educada a chegar e falar, faço quadrinhos, eu ganhei prêmio. Saca? Para eu falar para vocês, o Gibi de Menininha ganhou 2 prêmios, é um exercício tão forte, saca? Para não achar que você não exibida. Então, em primeiro lugar, você quer fazer quadrinhos, você quer escrever roteiro, você quer fazer qualquer coisa que você queira fazer, faça. Porque vai ter alguém com uma puta segurança, inclusive patética, fazendo. E ocupando o espaço que você pode estar ocupando. Não que existem espaços limitados, tá? É que os espaços estão lá, e você pode já estar lá, ocupando e mostrando a tua visão de trabalho. É difícil? Pra caralho, tá? Não é glamour. Fazer quadrinhos é você passar metade do seu período de trabalho em solidão, porque é isso, você está escrevendo, você está desenhando, e é do caralho. A gente tem a possibilidade de silêncio que quase ninguém tem, e a outra metade é você estar em evento, trocando energia, pá, com todo mundo, inclusive com o pateta que vai chegar na sua mesa e falar, no digital ficava ótimo. É digital, meu amigo. Tá? Mas, em geral, o carinho é muito maior. E é difícil, mas é difícil qualquer coisa, entendeu? Eu sou feliz demais fazendo quadrinhos, escrevendo ou desenhando ou editando. E eu não seria tão feliz indo por banco trabalhar. Pagar os boletos da mesma maneira, com a mesma dificuldade, porque quem está com emprego fixo está se lascando também. Né? É difícil, mas tem a noção de que não tem glamour nessa brincadeira. Tem produção, tem trabalho, tem vontade. É isso. E carregar peso, né? Porque pesa. Eu assino embaixo com tudo que todo mundo falou até aqui. Eu também, assim, eu cresci envolto nesse meio de histórias. Meu pai é escritor, minha mãe é professora, então, para mim é uma coisa muito natural. Eu tenho até hoje guardado meus gibizinhos que eu desenhava lá com, sei lá, 7, 8 anos. O papel tá até amarelo, gasto. Então, é uma coisa mesmo de sempre estava lá, né? Sempre esteve lá, sempre soube o que queria fazer. Tive a sorte de trabalhar com isso, né, sei lá, no começo da carreira, fazendo historinha infantil, institucional. E aí uma coisa foi levando a outra, e aí eu fiz muito esse caminho das pedras que o pessoal falou, né, de frequentar eventos. Chegava na Fast Comics quando eu era lá na escola, como é que é o nome mesmo? Na rua Luiz Coelho, ali perto da Paulista, né? É que antes era na Gazeta, ali nas escadarias, mas aí depois foi para o colégio. São Luís. Aí, então, eu chegava lá com os quadrinhos que eu imprimia na gráfica, né, dobrava e grampeava, bem cara de zine mesmo, com vários personagens, mostrando, tentando interagir, e aí às vezes o pessoal não dá bola, mas aí você volta no outro ano, então é uma coisa bem, persistência mesmo, né, seguir fazendo, seguir acreditando. E profissionalmente as coisas, sempre fui publicando, fazia histórias institucionais, coisa para publicidade, storyboard, então profissionalmente rolava. Só que o autoral, comecei a despontar mais no final de 2012, aí eu compilei um monte de material, aí comecei a frequentar vários eventos, até que calhou de eu conhecer o pessoal da Ugra, num dos eventos, eles me chamaram para expor no Ugra Fest, aí uma coisa foi levando a outra, e aí não dá vontade de parar, né? Mas é bem um caminho bem árduo mesmo. E falando em zine, eu lembrei que eu já lancei 2 zines também. E foi assim, me deu um estalo. E eu foi 2017, eu acho. Ia ter o Festival Boca do Inferno, sábado e domingo. Na terça-feira eu pensei, eu vou fazer um zine para lançar no sábado. Aí eu montei ele tudo com a ajuda do Kiko. E, quando eu fui imprimir, tava tudo embaixo, a qualidade, ficou péssimo, antes da tua ajuda. Não, ele tinha feito a capa pra mim, só a capa ficou boa.
Aí eu, nossa, não vai dar tempo, putz, vou desistir. Ele, não desiste, não desiste, não desiste. E aí eu fiz de novo e foi aquilo, né? Tipo, e eu trabalho, né? Eu não vivo só na loja. Detalhe, eu tenho meu trabalho das 9 às 18, que eu falo que é o meu trabalho que paga as contas e a loja é o meu trabalho que dá prazer. E aí, chegava do trabalho e ia lá até, sei lá, 3 horas da manhã para acordar às 7 horas e trabalhar. E aí eu lembro que daí na sexta-feira eu fui lá, né, cortar tudo, montar, grampear, enfim. Fui dormir também, sei lá, umas 4 horas da manhã para acordar cedo no dia seguinte para ir para o festival. E aí saiu o primeiro. E eu confesso que, assim, eu tinha intenção, sei lá, de ser trimestral, semestral, mas por falta de tempo e preguiça, eu acabei lançando só 2, um em 2017 e outro em 2018. E eu tenho muita coisa para escrever, para falar em, sei lá, poderia montar mais uns 3, mas por falta de tempo, porque assim, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a loja, eu ainda faço parte de um grupo que chama Vamos ao Cinema Juntos, que a gente organiza sessões de cinema e leva a galera para o cinema. Então, é muita coisa e pouco tempo. De qualquer maneira, você já ouviu falar da iniciativa Gibi de Menininha? Esse gibi de menininha pode se tornar um selo, por que não? Para de dar spoiler, que é isso que vai acontecer ano que vem, garoto. Pronto, vocês estão sabendo em primeira mão. E aí, um detalhe que fique só aqui, eu imprimi tudo no trabalho, né? Para não ter custo. Quem nunca? E aí, e assim, era sobre, né, eu falava sobre festivais de cinema, eventos de terror, festivais de terror, né, e eventos de terror, e sobre a mostra do Hitchcock também, na segunda edição, e lançamentos de livros e gibis também, mas era bem simples, mas eu achei que ficou bem bonitinho. Ah, e era brinde também, né? Ele não era vendido, era assim, a cada R$50 em compras na loja ganhava o zine. Porque daí, quando eu levei ele, eu mostrei para um cara, né? O Marcelo me disse, né? Ele nem tinha chegado ainda lá no festival, estava lá esperando para montar as coisas. Aí eu mostrei para um cara que ia expor também ali, estava esperando. Aí ele, nossa, que legal, eu quero, quanto é? Daí eu, como assim? Eu tinha feito e eu não tinha pensado nisso. Deu, é uma coisa super simples, eram 12 páginas, eu acho, né? 12 páginas, 3 folhas de sulfite dobradas, 12 páginas. E eu falei, eu não posso cobrar por isso, né? Enfim, daí eu pensei, não, eu vou dar de brinde para quem comprar os produtos da loja. Muito bem. Então a lição que fica é, não deixe de fazer se você tem uma ideia, né? É isso. Vamos parar de monopolizar, né? Quanto tempo temos? 6 segundos? Não, a gente ainda tem pelo menos uns 10 minutos. Ótimo, vamos usar esses 10 minutos para conversa com a plateia, né? Quem tem alguma pergunta aqui, a Laura. Primeiro ali, o que você acha? Pode ser ali? Ai, que vergonha. Primeiro eu quero para você, Germana, fiquei toda... O jeito que você fala tudo, nossa, é muito admirável, né? Eu vejo, admiro como os quadrinhos estão se mostrando hoje em dia, né? Que nem você falou do homem heterossexual que apareceu, né? Tipo, os quadrinhos eram, em geral, feitos para os meninos, né? Os homens. A pergunta acho que nem é uma pergunta, mas qual a sua opinião, assim, sobre esse mercado que está abrindo? Tipo, eu faço produção editorial e de ter mais visibilidade no ramo LGBT, das mulheres, né? Qual a sua opinião sobre isso?
Bom, de modo geral, eu acho assim, todo mundo quer se ver no que está lendo, de alguma maneira, ou não se vê, mas se enxergar ali. Eu acho absolutamente importante, especialmente no período que a gente está vivendo, de certa maneira até uma resistência a gente batalhar para que tenha essa diversidade em qualquer meio cultural. Empresas grandes, quando elas estão fazendo isso, tipo a Marvel está olhando muito para isso hoje em dia, a DC está começando a olhar, ainda que ela seja constituída por pessoas, é uma empresa grande e não existe aquela intenção de coração que a gente que é pequenininho está tentando, né? E no pequenininho você vai sentir quem está fazendo isso de coração e quem é só, né, big money ou o equivalente. Mas as empresas grandes estão fazendo por quê? Porque elas perceberam que tem uma fatia de mercado que não está sendo trabalhada. A gente tem que usar isso a nosso favor. Tá? Porque eu comecei a ler gibi, porque primeiro eu tinha gibi dentro de casa, mas a real é que quando eu estava com uns 14 anos mais ou menos, no século passado, tinha aqueles formatinhos da Abril e eu vi uma capa da Electra e uma capa com a Jean Grey. E eu vi duas mulheres numa capa de gibi, naquele formatinho. E ainda que fosse, porque a gente não tinha nada, né? Era sempre o carinha e tal. E ainda que fosse uma vilã e uma que tem... Fica tão... aquele clássico, a mulher fica tão poderosa que fica doidinha, que é a Jean Grey, foi o que me levou a ter noção que se eu não trabalhasse com quadrinhos um dia, eu ia me sentir muito incompleta. Né? Então, sabe, quando eu vejo um filme como o da Capitã Marvel agora, pode quem quiser falar mal pra caralho, mas é um filme super legal, porque eu tivesse visto aquilo com 8 anos de idade, que é pra quem o filme é feito, a gente vê que grande porque a gente é nerd bobão, entendeu? Eu sou uma nerd bobona, eu gosto de ver. Mas aquele filme é pra uma criança de 8 anos de idade. Se eu com 8 anos de idade tivesse visto a Carol cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, e falar, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu não teria caído e levantado tantas vezes antes de chegar nessa conclusão, saca? Então, é por isso que eu acho que representatividade sim importa, e é por isso que eu vou colocar isso nos meus trabalhos. Se vai todo mundo colocar, é outra questão, né? Mas, assim, eu acho que é o mais honesto, porque se você olhar para esse palco, que eu sempre repito isso, olha que caos lindo isso aqui. Ele não está formado por homens brancos de 35 anos loiros. Nem todo mundo aqui é o Chris Evans. Era o sonho molhado das germanas, todo mundo fosse o Chris Evans. Mas não é. E ainda bem, né? Ia ficar boring uma hora. Né? E assim, é isso. Se eu leio meu gibi, saca? Eu pegava assim, Love and Rockets e eu via isso. Aí eu pegava meu gibi de super-herói e eu não via isso. Aí eu falei, tá. A gente estava até conversando isso agora há pouco, que a gente não é nem mainstream, nem alternativo, né? A gente está naquele meio caminho. E nesse meio caminho, o exemplo que eu tive foi muito de Love and Rockets. Foi do Jaime Hernandes e do Gilbert Hernandes. E é isso, cara. Esses caras estavam mostrando a honestidade, a cultura deles, essa riqueza. Cai naquilo que Danilo falou agora há pouco. Você tem um mainstream que está deixando tudo igual. Então, agora é a hora mesmo da gente estar mostrando que sim, escrevendo como pessoas, a gente pode sim trazer coisas diferentes e mostrar que o mundo é formado por gente diferente e que isso é lindo. Saca? Então eu acho realmente muito importante que tenha. E já que a indústria está querendo pegar esse mercado, a indústria grande está querendo pegar esse mercado, produção para mulher, produção para gays, produção para lésbicas, produção para negros, produção... Vamos usar o dinheiro desses porra para a gente mostrar que o mundo é um pouco mais diverso. Tem. Você vai ver que vai ter um monte de gente que vai funcionar isso. Quando eu fiz o próprio gibi de menininha, eu falei, cara, eu vou tomar um backlash ferrado. Porque eu falei que tem putaria, os caras vão estar esperando mulher com pose de frango assado, entendeu? E eu fiz putaria para mulheres hétero, homens gay e gênero em geral, mas o que menos tem... O segundo tem, gente, desculpa, o segundo tem cenas heterossexuais, o que fez o gibi passar para 18 anos de vez. Que ironia. Então, a minha pergunta é para o Carlos, e
E vocês devem perceber pelo sotaque que a gente veio do mesmo lugar, né? O Christian, não sei se o Christian está aqui dentro, mais um gaúcho. E a gente estava conversando aqui sobre uma série de espaços de troca, né? De feiras e de eventos que acontecem aqui em São Paulo. E eu fiquei me lembrando dos lugares menores, né? Que não tem, digamos, a vida cultural que a gente encontra aqui em São Paulo. E como eu sei que tu fizeste essa mudança, né, de um ano para cá, até te chamei de tu, né, a gente aqui cuida de chamar de você e tal, né, e aí eu vou falar como gaúcha, como tu fez essa mudança de um ano para cá. Eu queria saber um pouco o teu testemunho sobre, porque demorou um tempo essa passagem, né? Então, como que tu vê assim esses dois espaços, Porto Alegre, que até já foi uma cidade com uma vida cultural mais movimentada, ainda tem alguns guetos, e comparando com esse mundo aqui que é São Paulo, que a gente consegue agora ter 3, 4 coisas super interessantes acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem um monte de gente que está aqui, está na mostra do Stephen King, está na mostra de filmes, etc., e na Semana da Literatura Gótica, tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre essa mudança, assim, até porque eu vi que tu escreveu esses tempos no Facebook um testemunho sobre isso, assim, eu queria te ouvir. E elogiar a mesa, que está muito legal, desculpem que eu fico saindo, porque quem está na organização tem esse custo que eu toda hora toca o WhatsApp como uma novidade. Obrigada. Então, começar dizendo que eu ainda estou processando essa mudança e talvez agora venha uma outra mudança, né, que eu ainda não sei muito o que pensar, que talvez, infelizmente, talvez São Paulo seja só um processo de passagem. Vai voltar para a Argentina? Não, tudo indica que eu estou indo para a França. Legal! Aí, isso vai se confirmar em janeiro, assim, daí seria até já em janeiro. Mas falar sobre essa transição de saída de Porto Alegre para São Paulo é falar sobre o Brasil. Falar sobre o Brasil que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento que, pelo meu lado B, que eu tinha comentado, que eu faço quadrinhos como se fosse um vinil, tem um lado A e tem um lado B. Eu tenho toda uma outra vivência que cada vez fala como primeiro plano, que é o xamanismo, né? Eu tenho uma ligação com aquilo que as pessoas consideram sobrenatural, só que na verdade é uma não codificação do natural, né? E isso passa pelo campo do que nós estamos vivendo no Brasil, e esse é um real motivo de ter saído de Porto Alegre, porque Porto Alegre... Eu achei que era um aluno que tu viu do Lovecraft, inspirado no Ótimo. Mas viu, Porto Alegre virou só Coca-Cola, assim, né? Porto Alegre já foi, como a minha querida amiga falou, assim, ela é uma cidade de vanguarda, assim, não desmerecendo nada, mas as coisas aconteciam, de certa forma, em Porto Alegre, e depois acontecia, né? Porto Alegre, a gente veio de uma cultura, de uma época, que era uma cidade perfeita de se viver, era um tamanho perfeito e a fluência da cidade, a cidade sempre foi um porto, na verdade, né? Era uma cidade que nem surgiu, ou melhor, Porto Alegre, assim, tinha a cidade de Viamão, que era a capital, e tinha um porto, né, onde os navios que saíam da Europa e iam para a Argentina, iam para Buenos Aires, eles paravam ali, e a cidade se construiu daquele porto, né? Então sempre teve uma fluência, como aqui tem, né? Aqui a gente escuta muitos idiomas. E no século XIX, Porto Alegre era isso. E o nome de Porto Alegre, você que adora uma putaria, o nome de Porto Alegre é Porto Alegre, nos mentem na escola, porque os açorianos que chegaram em Porto Alegre eram pessoas felizes. Na verdade, Porto Alegre porque tinha o mercado público e tinha os becos, né? E nesses becos tinham prostíbulos. E
com a qualidade, né, da putaria exercida na cidade, se ganhou esse nome, Porto Alegre, por causa da putaria, na verdade. E o que é curioso é que, no mesmo os prostíbulos, eram as primeiras casas espíritas do restante do Brasil. Começou lá, né? E, atualmente, Porto Alegre é uma cidade mal-humorada, onde a resistência é mínima e é envelhecida, de certa forma. Existe uma geração nova que até criam picos interessantes, mas a cidade tem um mau humor, e esse mau humor, na minha opinião, avançou para o resto do Brasil. Então não deixou de ser uma vanguarda também. Esse mau humor, a cidade é uma cidade mal-humorada, assim. E no meio desse processo de saída, eu comecei a perceber o quanto Porto Alegre é uma cidade racista. Né? Não era uma percepção tão clara 25 anos atrás. Não, hoje é uma percepção muito clara. E eu tenho que considerar que, sendo um negro de Porto Alegre, eu sou muito bem privilegiado. Eu sou de uma posição, sou de classe média. Meu pai foi garoto de rua, né? Meu pai construiu, né, basicamente, né, o sustento dele mesmo. Minha mãe também teve, né, veio do interior ainda, veio de Alegrete, onde ela é filha de uma família de 13 irmãos, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu me considero uma pessoa privilegiada como negro, porque os quadrinhos, a literatura, o cinema sempre me trouxe uma oralidade, né, um contato, sempre tive, né, uma aceitação pelo lado cultural, e até então eu nunca tinha essa percepção do limite. Porque eu vou explicar coisas assim. Em Porto Alegre, por exemplo, tem um bairro que é super conhecido, que é onde fomentou e proliferou a cultura do Estado, basicamente, que é o bairro Bonfim. E é um bairro que, do lado, tem um outro bairro, que é meio o mesmo bairro que é Rio Branco, só que a colônia africana era nessa região, e as pessoas foram dizimadas, foram assassinadas, foram empurradas para fora, assim. E ainda tem, nessa construção, hoje é considerado um bairro judeu, mas nessa construção, tu não vê quase negros nesse bairro, tu vê pouquíssimos negros, né? Quis a sorte eu ser aceito, né? E não importa essa questão de ser aceito, na verdade é um preconceito isso, né? Eu ser aceito. E os negros da cidade de Porto Alegre, eles são sempre desclassificados por essa cultura. Então não é casual que agora a gente está vivendo um momento assim de um pensamento de extrema-direita. É um país que, é engraçado, eu ia dizer, Porto Alegre é um país, o Rio Grande do Sul é um país, porque na verdade ele sempre quis ser um país, mas é um estado que ele é direcionado pelo meio de comunicação, né, que é a RBS TV, filiada à Globo, onde os donos da RBS são assim a extrema-direita, estão aplaudindo esse momento do país, né? Então não tinha como continuar vivendo, né? Porque tu sente assim, né? Ainda mais no meu caso, que eu sou um empata, né? Eu olhando vocês, assim, eu já sinto mais ou menos a frequência espiritual de todas. Quando eu estava nesse meu último ano, que foi o ano passado, assim, eu estava sendo minado. Eu lembro que no dia 2 de setembro, quando houve o incêndio, né, no Museu Histórico do Rio de Janeiro, ali para mim confirmou, o país morreu, o país agora é outro, né? Eu tenho uma série de quadrinhos que se inspirou nisso, e eu considero que a gente vive no Hell Brasil, né? Não é nem Brasil mais, é Brasil mesmo, e é Hell. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está vendo que a América Latina agora está tomando um bom posicionamento, mas é uma esperança que talvez seja pavio curto, porque a gente precisa de alguma mudança radical, e essa mudança radical a gente não sabe como ela pode ser processada. É uma mudança espiritual, é realmente isso, é uma mudança criativa, a gente tem que criar nova forma de sociedade, né? E no Brasil parece que está na maré contrária, não é simplesmente pelo fato de a gente ter
o único idioma português na América Latina, mas a sensação que a gente tem é que a gente está indo para o caminho errado. Assim. Eu não sei se a gente vai conseguir vencer tão cedo esse programa que se criou, que não é um governo, né? Que é um desgoverno. Né? Então é isso. Eu sinto que do lado cultural, São Paulo está numa certa bolha. Não significa que não tenha as toxinas nessa bolha. Mas existe um acolhimento, existe um pensamento e existe essa construção de não parar, né? A economia do nosso país parou. São Paulo, eu percebo que está se movendo lentamente a economia. Assim, né? A gente está num processo estranho, mas esse movimentar lento não é o que está acontecendo em Porto Alegre. Porto Alegre parou e as pessoas estão assim, virou uma zona de zumbis, assim, sabe? As pessoas estão ao ponto de começar a se alimentar de si mesmas, assim. E isso vai acabar sendo também uma vanguarda para cá se a gente não tomar, né, certas movidas. Diga aí. Mas agora que você está falando sobre Porto Alegre, eu também sou de lá, eu moro aqui há 4 anos. Nasci em Viamão, depois mudei para Porto Alegre, agora estou aqui em São Paulo. E eu percebi mesmo que eu fui para lá esses tempos, alguns dias atrás, e é perceptível. Eu vou para lá para visitar minha família, mas eu não tenho a mínima vontade de falar, porque está complicado viver lá. Minha família tem reclamado bastante, a questão cultural está muito ruim, né? Salvo quando tem os festivais lá, que ainda permanece, né? Mas assim, espero que não chegue essa parte de lá para cá. Pois é, eu lembrei agora, por exemplo, desculpa eu te ter interrompido, mas eu lembrei do universo do Juice Dredd, né? E no último filme, é interessante, porque no último filme tem talvez seja até mesmo isso dentro do quadrinho, mas tem a cidade, que eu não vou lembrar o nome, e ela tem uma muralha em volta, e o resto fora da cidade é um deserto, assim. Na minha opinião, isso é a imagem que nós estamos vendo no país. São Paulo, eu sinto que tem essa bolha. Brasília é outro lugar que tem essa bolha. Tinha essa perspectiva de bolha no Rio de Janeiro, mas fragmentou. Né? E está acontecendo uma guerra, as pessoas não estão entendendo ainda que essa história aí do petróleo, né, no Nordeste, realmente é a vingança, entendeu? É tipo assim, vamos matar esses negócios, foda-se, entendeu? E, turismo, esse governo não pensa, literalmente não pensa, são gases, né? Ele peida para a cabeça, assim, são gases. Né? E é isso, Porto Alegre... Acontecia muitos eventos, tinha alguns festivais, tinha muita coisa. Hoje vai lá é tipo como se fosse uma cidade fantasma. Exatamente, e é curioso, assim, pelo menos para mim, tipo assim, ou eu estou vendo os meus amigos que já estavam aqui, né, a gente está, né, convivendo, ou eu estou vendo os meus amigos que estão lá, que eu vi há pouco lá e estou vendo mais aqui, entendeu? De alguma forma existe uma imigração para São Paulo, e talvez esse reflexo de imigração vem de tudo que está fora de São Paulo. Mas a questão vai rachar esse ovo? Né? E realmente, aqui tem eventos, assim, às vezes eu estou em casa, estou olhando, né, nas redes sociais e vou escolhendo os eventos, vou pegando os endereços. Tipo, ontem tinha, né, o festival de cinema, estava passando esse novo filme do diretor da Bruxa, daí eu vi no Google Maps, não é muito longe da minha casa, daí eu fui caminhando, fui para o lado obviamente errado, e aí o endereço também estava errado, e acabei não vendo o filme. Então ainda tem essas questões de adaptação, mas não para de ter eventos, é isso, a gente tem que se proteger nesses eventos, na verdade, né? Se alimentar, porque o nosso trabalho é um trabalho solitário, né? Ele é um trabalho que eu penso assim, o trabalho no processo do desenho, ele é um trabalho mecânico que tu te coloca numa mesa e tu é uma máquina que tu não para de desenhar e tu fica obsessivo quando tu para, né?
O trabalho do roteirista é um trabalho também maluco, porque né, tu tá ali escrevendo palavras de imagens que circulam no teu corpo, e aí tu vomita, e ainda tem essa questão da pesquisa. É um trabalho que é isso, mas ele não pode ser simplesmente só no teu corpo, na tua mente, no teu ego. Tem que ter essa relação. Isso aqui também é trabalho, né? Trabalho no sentido espiritual da palavra trabalho, né? Que é a questão da unidade, né? Última pergunta. Última rodada. Oi, tudo bom? Meu nome é Igor. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos. Ele falou do xamanismo, da experiência espiritual, como usa quadrinhos para isso. Se você pudesse falar um pouquinho, eu agradeço. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Antes de responder a pergunta, eu quero deixar uma coisa bastante clara. Isso é uma posição, né, uma perspectiva da minha vida. Sejam vocês mentes abertas ou não, né? Mas eu começo dizendo que nós somos seres espirituais experimentando a vida e não seres vivos que eventualmente experimentamos o espiritual, né? Então, eu sou agnóstico, não sigo nenhuma religião, eu sigo, na verdade, o que eu considero o poder da arte, né? Eu acredito que todas as religiões se alimentam muito da arte. E nesse processo de se alimentar da arte, tu pode abrir portais para, né, a sua própria espiritualidade, que é uma energia que vai se comunicar contigo, ou tu podes também entrar em comunhão espirituais, né? E essas comunhões nem sempre se passam em campos entre humanos. Eu vou dar um exemplo. Todos aqui amamos cinema fantástico, mas vocês já pararam para pensar por quê do cinema fantástico? Por que o horror? O que vocês realmente desejam com isso? Se a gente for parar no fundo, é experimentar o espiritual. Por quê? Porque o espiritual é uma conexão que tu vai ter com o cosmos, certo? E o cosmos são multiversos, né? Dentro da ciência existe a teoria do tudo, né? Então, o que diz essa teoria? Se o universo é infinito, todas as possibilidades de existência no universo também são infinitas. Se nós escrevemos a palavra Deus, já é uma forma de Deus existir. Já tem uma perspectiva de uma visão particular de cada um. Mesmo o ateu, ele vai ter uma consciência sobre, mesmo que ele negue, né? A palavra, ela é uma forma de captura de uma realidade, mas a realidade, né, a vivência é uma coisa que não tem palavras, né? E nesse processo existem campos de invisibilidade. Dentro desse campo de invisibilidades existem entidades. Dentro desse bestiário de entidades existem desde seres que processaram a vida como nós processamos, e a partir daí viram ideias. E a partir dessas ideias, dependendo da sua oralidade, essas entidades acabam acontecendo, né? O meu trabalho de quadrinho, cada vez mais, acaba sendo a minha forma de poder expressar isso, né? Esse meu ideal, assim, né? Essa minha ideologia, essa minha filosofia ou percepção sobre, né? Eu sou uma pessoa, que vou falar claramente com vocês, eu converso com entidades, como converso com vocês. No momento que eu estou aqui presente, eu percebo as coisas. Obviamente que eu deixo isso dentro do meu processo particular. Quando eu estou desenhando
às vezes é um processo difícil para mim, porque eu entro em frequências e nunca foi exatamente assim. Eu já fui um cético de uma família que teve muitas vivências e trabalhos, né, espirituais em suas religiosidades, mas antes de sair de Porto Alegre eu passei por uma experiência pessoal que reverteu muito o meu processo. Eu acabei fazendo uma hipnose regressiva, onde eu resgatei uma memória de infância que tinha a ver com vampirismo, né? E dentro desse processo de vampirismo, eu entendi um processo da onde realmente está o meu ponto fixo como artista, que é trabalho de cura, né? Eu acredito que isso não é só uma coisa minha, são, na verdade, todas as pessoas que são envolvidas com arte fomentam, na verdade, esse campo, porque o pensamento, na verdade, o que a gente gera no pensamento, nos sonhos e na criatividade, é uma energia que está muito ligada a vastas realidades, né? E cada decisão que tu toma na vida, na verdade, é um campo que tu vai construindo uma realidade. Não sei se eu consegui. Nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Doriuma? Tem alguma pergunta que não foi feita e deveria ser feita? Tranquilo? Muito bem. Então, damos encerramento na nossa sessão Quadrinhos e Produção Insólita. Quero agradecer Danilo Beruti, Carlos Ferreira, Germana Viana, Pati Fang e Kiko Garcia. Uma salva de palmas para o nosso encerramento.